Bem-vindo, caro espectador, ao programa Perguntas à Fé da Igreja. Eu sou o Padre Jorge Guarda, da Diocese de Leiria Fátima. Com este programa queremos ajudar a esclarecer algumas questões sobre a fé, sobre a vida cristã e sobre os seus fundamentos. Hoje vamos abordar um tema de atualidade, os cardeais e as suas funções na Igreja. O motivo, como é fácil de saber, é-nos dado pela recente nomeação do Bispo de Leiria Fátima, Dom António Marto, para esta função na Igreja. No programa responderemos a estas três perguntas: o que é e para que serve um cardeal? Como desempenham os cardeais as suas funções na Igreja? E um bispo nomeado cardeal deixa a diocese onde está? E para começar com o tema, ouçamos, como costumamos fazer, a opinião de algumas pessoas. Como reagiu à nomeação de Dom António Marto para cardeal? Como é que eu reagi? Surpreendeu-me a nomeação dele. Acho que é uma mais-valia para a Igreja Católica Portuguesa existir mais um cardeal e ser português. E depois de termos ouvido estas pessoas, vamos então à primeira pergunta. O que é um cardeal? Esta figura na Igreja tem uma longa história. Do século V ao século XIII, os cardeais eram clérigos, eram padres das principais igrejas de Roma e também os bispos das dioceses próximas. Depois, pouco a pouco, foram nomeados outros bispos fora de Roma. Atualmente, eles são escolhidos pelo Papa entre os bispos de todo o mundo e o Papa Francisco, particularmente, tem alargado em muito as suas escolhas, de tal maneira que, às vezes, mesmo de uma ilha quase perdida no oceano, o Papa vai buscar ou vai encontrar um bispo e nomeá-lo cardeal. Às vezes são também nomeados alguns padres que o Papa quer distinguir pelo seu notável serviço à Igreja e pelo seu testemunho de fé. Recentemente foi um padre que foi da ordem, de uma determinada ordem, que foi escolhido. Já houve alguns teólogos, ou então também aqui há um ano ou dois foi um padre da Albânia que sofreu particularmente nas perseguições e cujo testemunho de fé o Papa quis destacar ao nomeá-lo a esse padre como cardeal. O cardeal é, sim, uma pessoa escolhida livremente pelo Papa para uma função especial na Igreja. Segundo o Código de Direito Canónico, que vamos seguir neste programa em alguns dos seus cânones, em algumas das suas normas, a escolha recai sobre bispos ou presbíteros que se distingam notavelmente pela doutrina, pelos costumes, pela piedade e pela prudente resolução dos problemas. Os que, no caso em que forem escolhidos alguns presbíteros, estes deverão receber a ordenação episcopal, o que quer dizer que, em regra, um cardeal é um bispo. Ouçamos o que sobre os cardeais diz o Código de Direito Canónico no cânon, isto é, na norma 349. Os cardeais da Santa Igreja Romana constituem um colégio peculiar, ao que compete providenciar a eleição do Romano Pontífice, nos termos do direito peculiar. Os cardeais também assistem ao Romano Pontífice, quer agindo colegialmente, quando forem convocados para tratar em comum dos assuntos de maior importância, quer individualmente nos vários ofícios que desempenham, prestando auxílio ao Romano Pontífice na solicitude cotidiana da Igreja Universal. Neste cânon, ou norma, destacam-se estes pontos. Primeiro fala-se do conjunto dos cardeais que formam um colégio, ou seja, uma realidade coletiva, organizada, onde no seu seio existem várias funções, vários cargos mesmo,
e o essencial está, antes de mais, que o conjunto, os cardeais, estão unidos entre si pela mesma condição, a elevação ao cardinalato e uma mesma missão na Igreja. Participam de uma mesma missão na Igreja que lhe é confiada e que é pedida pelo Papa da altura, no caso atual, o Papa Francisco. Depois, um outro dado importante é que as funções dos cardeais são fundamentalmente duas, em resumo. A mais importante é serem eleitores do Papa quando um morre ou então quando renuncia ao seu cargo, como aconteceu com o Papa Bento XVI. E, portanto, a primeira função é esta, serem os eleitores do novo Papa. Mas são, ao mesmo tempo, os colaboradores e conselheiros do Papa no governo da Igreja Universal. Depois, as reuniões dos cardeais para a eleição de um Papa têm um nome especial, é o chamado conclave. E conclave quer dizer que é uma reunião à porta fechada, porque, efetivamente, os cardeais são fechados, digamos assim, num espaço, normalmente a Capela Sistina, para evitar qualquer interferência ou influência exteriores na eleição do Papa. Os cardeais ali procuram, em clima de oração, em clima também de debate, de partilha entre si e, escutando sobretudo o Espírito Santo, procuram identificar, procuram discernir aquele que há de ser o escolhido por Deus, assim queremos, para futuro Papa. Depois, os cardeais podem também dar a sua colaboração ao Papa nas reuniões por ele convocadas. Estas reuniões são chamadas consistórios. A maior parte das vezes, os consistórios são fechados, são reuniões dos cardeais com o Papa. Mas pode haver também os chamados consistórios públicos, aqueles em que participa mais gente. Foi o caso recente do consistório no dia 28 de junho, do consistório público, que foi aquele em que foi nomeado cardeal o Dom António Marto, juntamente com 13 outros bispos. E esse consistório é, portanto, aberto, realizou-se na Basílica de São Pedro, com a participação de muita gente, de familiares, amigos, acompanhantes dos novos cardeais, mas também com autoridades e representantes dos Estados e muitos fiéis que participam nessa celebração. Portanto, este é um consistório público, mas o mais normal são os consistórios privados, em que o Papa se reúne com todos ou com alguns cardeais, exatamente para tratarem de assuntos importantes, significativos da vida da Igreja. Quer isto dizer, portanto, que o ser cardeal é um serviço à Igreja, é um serviço ao povo de Deus. Naturalmente, a partir da relação com o Papa e, digamos, um serviço dirigido especificamente ao Papa. Mas há outro modo, por assim dizer, de os cardeais servirem a Igreja. Há alguns que são nomeados como responsáveis, normalmente chama-se prefeitos das congregações ou dos ministérios do Vaticano. E é aí que está, sei lá, o cardeal secretário de Estado, o cardeal prefeito da Congregação da Doutrina da Fé, o cardeal prefeito da Causa dos Santos, ou vários outros chamados dicastérios ou congregações da Cúria Romana. Ao nomear os cardeais, o Papa normalmente atribui a cada um dos cardeais uma igreja de Roma, da Diocese de Roma, ou então das dioceses à volta. São chamadas as dioceses suburbicárias, porque são aquelas que estão à volta de Roma. No caso, esta nomeação do titular de uma igreja de Roma não faz com que o cardeal tenha nenhuma autoridade especial sobre aquela igreja ou sobre aquela diocese, mas faz com que, digamos assim, o cardeal titular da igreja deverá promover com o seu conselho e com o seu patrocínio o bem dessas dioceses ou igrejas de que é titular.
No caso de António Marto, como é conhecido, foi-lhe atribuída a igreja ou a Basílica Menor de Roma, Santa Maria sopra Minerva. E passamos então à segunda questão do nosso programa. Como desempenham os cardeais as suas funções na igreja? Naturalmente, aqui o essencial é que os cardeais estão ligados de um modo mais estreito ao Papa e à sua missão de pastor universal da mesma igreja. E auxiliam-no de que forma? Ouçamos de novo o que diz o Código de Direito Canónico no cânon 356. Os cardeais têm a obrigação de colaborar diligentemente com o Romano Pontífice. Por isso, os cardeais que desempenham qualquer ofício na Cúria e não sejam bispos diocesanos têm a obrigação de residir em Roma. Os cardeais que sejam pastores de alguma diocese, como os bispos diocesanos, vão a Roma todas as vezes que forem convocados pelo Romano Pontífice. Neste cânon destacam-se então estes aspectos. Primeiro que, digamos assim, os cardeais estão distinguidos em dois grandes grupos. Aqueles que vivem em Roma e aqueles que estão nas dioceses e que são pastores de uma diocese concreta. Os que vivem em Roma são aqueles que, como já disse, assumem responsabilidades nos vários serviços, nas várias congregações ou dicastérios do Vaticano. Portanto, são, digamos assim, mais diretamente colaboradores do Papa. Pelo contrário, aqueles que vivem nas dioceses são pastores de um determinado povo que lhes está confiado e vêm a Roma, conforme diz o próprio cânon, vêm a Roma quando são convocados, quando são chamados pelo Papa. E, portanto, podemos dizer, estes são a maioria, a grande maioria. Se em Roma estão, por hipótese, não sei agora os números precisos, mas se estão, por hipótese, 15 ou 20, nas dioceses estão uma centena ou mais de uma centena que são bispos de determinadas dioceses. E, portanto, estes, como disse, vão a Roma sempre que são chamados pelo Papa, ou então, no caso, quando se trata da eleição de um novo Papa, quando são convocados por aquele que é responsável pelo Colégio dos Cardeais para convocar e para dirigir o conclave, quando se trata desse caso. O Papa pode também chamar os cardeais para desempenhar alguma missão especial, pessoalmente ou em grupo. É assim que tem acontecido com aqueles que o Papa Francisco convocou para o ajudarem no processo de reforma da Cúria Romana, o chamado G8, um conjunto de 8 cardeais que com o Papa vão, através de múltiplas reuniões e outros trabalhos, vão refletindo e vão procurando tomar as medidas, ou indicar, elencar as medidas, discernir as medidas e sugeri-las ao Papa para a reforma da Cúria Romana, de tal maneira que ela esteja mais eficazmente ao serviço da Igreja Universal. E, portanto, digamos assim, em resumo, este o modo como os cardeais desempenham a sua missão. Passamos então à terceira e última pergunta. Um bispo nomeado cardeal, como no caso do bispo de Leiria Fátima, deixa a diocese onde está? Esta pergunta faz sentido porque ainda esta semana tive um jornalista que me telefonou exatamente porque na redação do jornal onde estavam com dúvidas acerca disto. Pelo que já disse na questão anterior, é claro que não. Na maior parte dos casos, o cardeal continua bispo da diocese onde exerce o ministério pastoral. Lisboa é o exemplo mais próximo de nós. O patriarca foi eleito cardeal e, no entanto, continua a ser o bispo da diocese de Lisboa e o mesmo, portanto, acontecerá com o bispo de Leiria Fátima. E como acontece em mais de uma centena de casos dos bispos que foram nomeados cardeais. Na verdade, apenas uma pequena parte dos cardeais está em Roma, nos serviços do Vaticano para benefício da Igreja Universal. A maior parte continua nas suas dioceses ao serviço do povo de Deus que lhe está confiado. A sua missão principal é, por isso, a de ser bispo e, por isso, pastor de uma igreja particular, de uma igreja local.
Porém, na sua condição de cardeal, exerce tais funções quando é chamado a tal e conforme aquilo que lhe for pedido. Portanto, digamos assim, essa função é habitual no sentido de conselheiro do Papa, mas depois, em concreto, conforme aquilo que for pedido pelo próprio Papa. Portanto, os fiéis católicos e a população da Diocese de Leiria-Fátima, bem como os peregrinos do Santuário de Fátima, podem ficar tranquilos, pois vão beneficiar por mais tempo do afeto, dos cuidados pastorais e da palavra de sabedoria do cardeal Dom António Marto. Ele mesmo o disse já algumas vezes e o reafirmou recentemente numa celebração de ação de graças na Catedral de Leiria. E estamos quase a chegar ao final do nosso programa. Vamos ouvir o testemunho de algumas pessoas sobre esta questão. Como entendem a nomeação do Bispo de Leiria-Fátima como cardeal? Tendo em conta que eu também sou desta zona, acho que é bastante importante haver um cardeal tão próximo do Papa Francisco e tão próximo ao mesmo tempo de nós, desta Diocese. E depois de termos ouvido o testemunho destas pessoas, alegremo-nos por termos mais um cardeal em Portugal, que é o bispo responsável pelo Santuário de Fátima. Damos graças a Deus e bendizemo-lo por este dom e por esta responsabilidade que foi confiada a este bispo e procuremos também, como também o Dom António Marto solicitava e como é também timbre do Papa, rezemos por este cardeal e por todos eles para que possam ajudar de forma eficaz o Papa na sua missão da reforma da Igreja para a tornar mais evangélica, mais capaz de ser testemunha e comunicadora do Evangelho de Jesus Cristo ao mundo de hoje. Obrigado por nos terem acompanhado neste programa. Até ao próximo, se Deus quiser.